Bom dia, igreja. Tudo bem? Bom dia. Hoje está bem cheio, né? Está até calor aqui. Nos outros dias a gente sente frio, né? Mas hoje está calor humano também, né? Bom, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Encerrando. Gente, era para fazer assim. Aí. Encerrando, né, essa conferência de família e falando desse assunto de colocar o outro em primeiro lugar. E hoje, porque eu não sei se vocês me conhecem, ou se vocês estavam aqui nos outros dias. Quem estava aqui quinta e sexta? Quinta e sexta. Você que não levantou a mão estava onde? Pois é. Falamos de muitas coisas importantes. Talvez as pessoas estivessem até investindo na família de outras formas, né? É verdade, não vamos julgar, né? Não podemos julgar. E hoje vai ser esse encerramento e a gente queria apresentar para vocês a nossa família, para quem ficou curioso de conhecer. Pegamos a melhor foto, né, gente? Também. Essa é uma das melhores. É a Rebeca, que vai fazer 15 anos mês que vem. O Davi, que está de touca também ali, parece bastante com o pai, em todos os sentidos. Eu ali estava muito fria esse dia, e André. E a gente quis mostrar para vocês a família, né? A gente tenta ser uma família equilibrada e normal, mas a gente passa por dificuldades também. A gente também passa por momentos difíceis. A gente tem conversas difíceis às vezes, né? Entre o cônjuge, nós dois, ou então com os filhos. Mas eu acho que o que a gente percebe na nossa família de muito diferente, que a gente se ama muito. A gente se ama muito, então a gente tem prazer de estar junto. Mesmo os adolescentes, apesar de eu ter pedido para eles virem aqui hoje com a gente, eles não quiseram, gente. Não teve jeito. Não há nada contra vocês, eu prometo. Nada. Mas se eles não forem na nossa igreja, eles têm a impressão que a igreja vai acabar. Eles têm muita responsabilidade lá, muita coisa que eles têm que fazer. Não. Aí a Rebeca falou assim: não, mãe, eu até iria, mas eu tenho meus amigos lá na minha igreja que eu tenho que ir na minha. Ela falou assim. Então, a gente trouxe eles assim, na foto, para vocês conhecerem. Um dia, quem sabe, né, a gente consegue trazer para vocês conhecerem pessoalmente. E hoje, eu sou psicóloga, né? Não falei antes para vocês isso? Falei, né? Eu sou psicóloga e eu trabalho só de segunda a sexta. Eu não trabalho domingo. Então, hoje, só o André que vai falar. Tá? Porque ele é pastor mesmo, né? Então ele trabalha. A gente trabalha o contrário, né? Ele trabalha domingo, bastante. Esta semana eu não faço nada. Valeu. Fica aquela história, né? Tem que ficar se preparando para domingo. Na foto a gente parece perfeito, né, gente? Na foto, né, gente? Toda a família é perfeita. Na foto, toda a família é perfeita. Mas a realidade é só quem mora dentro daquela casa que sabe, né? Então, assim, eu espero que vocês estejam realmente guardando esses princípios, o que a gente tem falado aqui, e que hoje, mais uma vez, vocês saiam aqui com sementes que vão dar muitos frutos na família de vocês. Amém? Bom dia, gente. Obrigada. Qual dos dois é melhor? Esse aqui mesmo? De cá? Legal. Amém. Faz aqui para mim, esse aqui é misterioso. Gente, mais uma vez, é uma alegria imensa. Você que não estava aqui nesses últimos 2 dias, eu queria repetir só uma coisa que eu falei, que é bom demais estar aqui. E me sinto extremamente honrado pelo convite, de verdade. Eu sei que todo pastor que vai começar algum discurso, ele começa assim, né? Eu me sinto honrado. Mas é de coração que eu estou falando, né? Eu me sinto verdadeiramente honrado pelo convite que o pastor Eli faz e confia. Eu e a Rafa, né, podemos falar alguma coisa para abençoar a sua casa, a sua família. Eu não falei no primeiro nem no segundo dia, porque eu estava esperando a igreja estar bem lotada para dizer isso, mas, para quem não sabe, eu sou sobrinho da modelo viva que está aqui hoje, da dona Deise, né? A gente carrega um sobrenome parecido, tem Rangel também.
E isso é uma das grandes honras para a minha vida, né? A gente parece primo, né? Mas era minha tia mesmo. E desde que eu nasci, eu fui agraciado com ela, com a tia Denise também, pessoas que têm sido a minha vida inteira inspiração. A Deise nem faz ideia do quanto que ela já me abençoou, sem nem perceber, né? Por muita coisa que ela faz. Mas é mais uma vez, uma honra muito grande estar com vocês aqui. Amém? Você está pronto para a palavra de Deus? Amém? Nesses últimos dias, a gente está focando principalmente, falando sobre relacionamento, e eu dei algumas pinceladas em algo que eu queria trazer hoje para você, que é o quanto que nós afetamos a vida um do outro, o quanto que nós somos influentes na vida das pessoas. Você pode o tempo todo decidir se você vai ser influenciado, se você vai influenciar, mas dificilmente você escapa disso estar acontecendo, mesmo quando você nem percebe. Quando você diz assim, não, ninguém me influencia, alguém está te influenciando até para você falar isso. Nós estamos sempre recebendo algum tipo de influência. E hoje eu queria falar para você como é importante, na família, especialmente pai e mãe, né, serem intencionais em relação à influência que vão passar, de serem um exemplo vivo, né, de serem aqueles que vão, não apenas pela palavra, mas pelas ações, modelar o que vai acontecer na vida dos outros que vão vir. Porque quando a gente fala em família, se eu chegasse para você, a Rafa mostrou aqui, né? Essa é a nossa família. E se eu perguntar para você como é que é a sua família, você talvez já me contar um pouquinho sobre a sua casa, seus pais, se você mora com os pais, ou então seus filhos, né? Ou então casal. Mas se você for para o outro lado do planeta, se você for lá para o Oriente e perguntar sobre família, eles respondem diferentes. Porque eles vão muito mais lá atrás, né? Eles vão alguns séculos atrás e falam, minha família começou, e conta uma história longa para explicar por que nós somos a família que somos hoje. Então vai aos antepassados, né? Avô, bisavô, tataravô, e vai para os filhos, já começa também a tratar de neto, e às vezes até bisneto que nem tem, já fala, isso é minha família, porque entende, de uma forma geral, que o que foi depositado na minha vida foi depositado lá atrás e continua vivo para eu passar para as outras gerações. A gente não pensa tanto assim, talvez algumas pessoas o façam, mas a maioria de nós fomos treinados a pensar no hoje, no agora, e esquecemos muitas vezes que cada atitude hoje está afetando o nosso futuro. Que cada decisão que você toma agora está escrevendo uma história, né? E tem tanta coisa que eu e você queríamos voltar atrás e escrever diferente. E tanta coisa que a gente, né, o tempo vai passar e a gente vai pensar, que bom que eu tomei aquela decisão. Como eu falei, e esse é só um exemplo, na sexta-feira, se eu não me engano, a gente tratou disso, nós já conversamos com vários casais, não tantos e tantos assim, mas uma quantidade que eu considero razoável. E a gente, na história, né, de casais que estavam sofrendo problemas, casamentos que estavam praticamente terminados, nós vimos milagres imensos acontecer, né? Nós vimos pessoas que nós achávamos que não tinham a menor condição de continuar casados, florescerem e ajustarem, e mudarem pensamento, mudarem rotina, mudarem de ideias, mudarem as leis que vão governar esse relacionamento, e a história se torna diferente. E é muito interessante olhar para isso e ver que milagres Deus pode fazer quando o homem escolhe ouvir e obedecer e se submeter, se colocar nessa disposição. Então, isso para nós é um exemplo maravilhoso de que funciona para todo mundo. Eu creio de todo o meu coração que qualquer pessoa que decide aplicar o princípio da palavra de Deus na sua casa, na sua família, vai ser bem-sucedida de algum jeito. Talvez você, mas depende dele, depende dela, depende daquilo outro. Mas se você faz a sua parte, eu penso que Deus vai honrar você. Então, sempre foi e sempre vai ser o manual, a chave para a nossa vida. E de tudo que você tem na sua vida, talvez isso seja o que está lá em cima, né? A sua casa, a sua família. Domingo passado, a gente teve um domingo diferente. Pela manhã nós recebemos um pastor, que foi uma benção, culto, teve batismo, aqueles cultos bem festivos. E à noite nós convidamos uma banda que estaria lá. Vocês talvez conhecem a banda Gálbano, alguém aqui já ouviu falar com certeza. Foram lá para lançar um conjunto de músicas que eles estão começando agora. E eu ia pregar e eu pensei assim, eu acho que eu vou pregar bem pouquinho, bem rapidinho.
só no final para fazer um convite evangelístico, com base numa das canções que eles cantaram. Então, não pensei em me preparar muito. No entanto, quando a gente começou a se arrumar para descer para o culto, a Rafa chegou para mim e falou assim: você já viu esse vídeo aqui? Que é uma coisa que a gente fala quase todo dia, né? Uns para os outros. Você hoje está cercado de informação, todo dia você recebe tanta coisa. Você já viu esse vídeo? E ela fica chateada quando eu falo já. Tem algum casal que tem essa dinâmica aqui, né? Não acredito, você já viu tudo que eu já vi. A gente não tem nenhuma novidade para contar, porque um amigo veio e mandou pelo WhatsApp. Mas você já viu? Eu falei, não vi. Ela mostrou para mim. Um vídeo que eu vou mostrar para você, e eu acho que facilmente você vai entender tudo o que está acontecendo. É um vídeo bem pequenininho, bem simples, e ele traz para mim, né, o coração do que eu queria colocar para você hoje. Pode dar play. Ou então, eu dou aqui, né? Primeiro pedaço. Primeiro pedaço. Tchan, 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 tchan. Eu tenho certeza que é para mim. E você, Ricardo? É pra mim. Primeiro pedaço. O primeiro Nossa, pedaço. Primeiro pedaço. Vai para. Nossa. Muito bem, Rian. Primeiro pedaço. Vai para uma pessoa muito legal, muito querida, que é. Mamãe. o Antônio! Ah! Que foi, amor? Ficou emocionado, Rian. Que foi, Antônio? Que foi, amor? Amor, olha pra mim. A mamãe também tá chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Ai, ele te ama, amiguito. Sei. Quem já tinha visto esse vídeo? Algumas pessoas, bastante não tinha visto. Quando eu mostrei lá na igreja, também a reação foi bem parecida. Isso mexe com a gente. E essa dinâmica do primeiro pedaço do bolo, eu não sei quem foi que inventou isso. Eu realmente não sei, mas eu lembro de uma época onde isso não existia. Quem era da época que não tinha esse negócio de primeiro pedaço? Só eu que sou velho assim? Não. Eu lembro de fazer aniversário e ninguém se preocupar para quem que ia o primeiro pedaço. Em algum momento, alguém inventou isso, que nós vamos partir o bolo e o aniversariante vai escolher quem vai ter a honra de encher a cara de bolo antes de todo mundo, né? Quem vai ser o primeiro? E à medida que o tempo foi passando, as pessoas ficavam numa expectativa, né? Porque está ali, antes dessa apenas ser um pedaço de bolo, existe ali um valor que está sendo agregado. Então, eu estou honrando essa pessoa. Quem aqui já ganhou o primeiro pedaço de bolo de alguém? Levanta sua mão. Que isso, gente? Só tem celebridade aqui? Quem nunca ganhou e ficou chateado? Só tem uma pessoa honesta ali. Quem achou que ia ganhar uma vez, mas foi frustrado? Eu acho que nenhum de nós deve, talvez, ter experimentado uma emoção como a do Antônio, dessa criança. O menino está com a vela ali, eu acho que está fazendo 12 anos, se eu não me engano. E o menino mais novo, o seu irmão, não sei, deve ter 6, 7 anos, talvez, um pouquinho mais. Mas você percebe que quando a mãe pergunta o que foi, ele não vai conseguir dizer o que foi. Mas dá para a gente traduzir. A gente sabe direitinho que ele não esperava ganhar o primeiro pedaço. Ele não estava pensando, é meu, né? E mesmo que fosse, ele não estava preparado para isso. Mesmo que estivesse em algum nível esperando que fosse, ele não sabia exatamente como iria reagir. Mas essa reação dele, de se emocionar e chorar, eu acho que você facilmente identifica que existia algo dentro dele que estava precisando transbordar, que estava precisando extravasar. Esse sentimento tão forte que estava dizendo assim, eu fui honrado pelo meu irmão. E é um gesto, mais uma vez, tão simples, mas que significa, nesse caso aqui, algo tão importante. Eu acho que na nossa vida familiar, na nossa dinâmica, vai existir outros milhares de maneiras de nós darmos o primeiro pedaço. Vai existir várias outras maneiras de revelar esse gesto, de honrar alguém.
Mas quando aconteceu nesse cenário, eu queria só chamar a sua atenção aqui. Essa criança, ela está dentro de todos nós. Todos nós temos algo muito parecido com ela. E eu vou chamar hoje de uma necessidade de aceitação. Uma necessidade de aprovação. Ou de ser amado, de ser querido, de ser valorizado. E você pode ir até onde você quiser. Mas todos nós, e se você diz, eu acho que eu não tenho isso, André, na verdade é porque, ou das duas uma, ou você está extremamente suprido nessa área e nem percebe, né? Você já é tão valorizado, tão querido, tão amado, que você nem sente falta, que é raro isso, né? Ou você preferiu enterrar isso na tua vida e não tratar muito disso, mas, na verdade, todos nós temos isso dentro de nós. E esse gesto de fazer alguma coisa para outra pessoa que faz ela se sentir amada, faz ela se sentir querida, como eu disse para você, ela se revela no contexto familiar o tempo todo. Deixa eu falar então para você, essa conversa hoje contigo não é apenas para pais em relação a filhos ou irmãos e casais, acho que cabe para todo mundo. Mas vamos falar de família. Você está o tempo todo. O tempo todo, você. Então, não é quem está do seu lado apenas. Eu queria que você pensasse, é para mim. Você está o tempo todo comunicando duas coisas para as pessoas da sua família. Não 100% do tempo, talvez uma vez ou outra você não faça isso, mas quase que 100% você está comunicando uma dessas duas forças. Aceitação ou rejeição. E se alguém não se sente aceito, é muito fácil interpretar aquilo como rejeição. Mesmo que você diga, não rejeitei não, mas ainda assim é muito fácil essa interpretação. E se eu for cavar fundo aqui, né, eu vou descobrir que a maioria de nós tem uma história de alguma ferida, de alguma dor, de alguma questão de rejeição. E pode ter sido a coisa mais boba do mundo, né? Pode ter sido a coisa mais simples, mas teve um valor muito grande para você e marcou você. E não é interessante que são as coisas que a gente não consegue esquecer? Você já sentou com alguém para conversar? Por exemplo, há pouco tempo atrás, estava conversando com meu pai, e o meu pai conta histórias que às vezes eu nunca tinha ouvido, mas em geral ele repete histórias que ele já contou antes, porque são tão fortes, tão marcantes. Casais sabem, né? Que a sua esposa, a minha esposa de vez em quando faz isso, conta uma história para mim que ela já contou 10 vezes. Mas ela tem a impressão de que ela nunca me contou aquilo, ela conta com muita paixão. E às vezes tem alguém perto, ela está contando para aquela pessoa, e eu penso assim, eu acho que ela já contou para essa pessoa. E eu estou falando dela, mas eu acho que eu faço a mesma coisa. E eu acho que todos nós fazemos a mesma coisa. Quais são essas histórias? São as histórias mais marcantes da sua vida. Tem um monte de coisa que seu pai ou sua mãe chegaram para você e disseram assim, olha, eu vou te falar um negócio, você não pode esquecer. Você já esqueceu. Já esqueceu há muito tempo, você nem lembra. Mas tem certas coisas que você jamais vai esquecer. E não é tanto o que eles falaram, também pode ser, mas frequentemente alguma coisa que foi feita. Alguma coisa que eles fizeram. Um pai, então, tem uma força gigantesca. As palavras de um pai pesam 1000 quilos a mais do que qualquer outro. A mãe, né? Irmãos, estão o tempo todo comunicando, e você também está o tempo todo comunicando uma dessas duas coisas. O quanto você aceita, o quanto você rejeita. E todos nós somos hoje o resultado dessa soma. Todos nós somos hoje, emocionalmente, por favor, não me entenda mal, não estou falando que tudo na sua vida gira em torno disso. Sim, você é de Jesus, glória a Deus. Quantos são salvos aqui, são filhos de Deus? Você sabe que naquela cruz ficou toda a maldição na sua vida, né? Eu estou colocando nesse contexto de que nós carregamos uma impressão digital dos nossos pais. Nós carregamos na nossa vida traços daquela herança que nós recebemos. E emocionalmente isso aconteceu, todo mundo experimentou isso. Então, eu queria falar para você hoje sobre você ser intencional e descobrir exatamente, né, o papel disso na sua vida. Então, deixa eu colocar de uma maneira bem prática, bem simples. Eu falei isso durante essa semana para você aqui, eu acho que os meus piores momentos como pai foram momentos em que eu falei o que não devia falar. Onde eu falei e depois falei, meu Deus, não era para ter dito isso. São os momentos que eu, se tive coragem, eu acho que na maioria das vezes eu tive, fui até o quarto do meu filho e falei, filho, me perdoa.
E não era porque, né, eu não fui um pai ativo e eu, né, larguei coisa. Não, é porque eu falei certas palavras que comunicaram a ele que ele não era amado, querido, aceito. E eu sabia que era muito importante corrigir aquilo. Embora as palavras já foram ditas e não tem muito o que você fazer, a não ser tentar, né, trazer de novo a verdade. E quando você descobre que as suas palavras têm peso na vida dos seus filhos, que as suas palavras têm peso na vida da sua esposa, que os seus gestos, né? A gente falou na primeira semana, no primeiro dia aqui, sobre você revelar amor da maneira como a pessoa se sente amada. A Rafa já falou para todo mundo como é que ela se sente amada. Arezo, né? E você já está bem aí, aparentemente. Não? Não é não? Não, tá bastante. Essa mulher... Eu não sei se você, marido, experimenta isso, mas talvez você me compreenda. Por que precisa de 40 pares de sapatos diferentes? Alguém depois tenta me explicar esse tipo de coisa, esse mistério. Talvez não tenha jeito como explicar isso, mas tem certas coisas que os maridos só vão chorar e sofrer em silêncio. Mas vamos continuar. Que nós estamos comunicando essa verdade o tempo todo, aceitação e rejeição. Escolha. Você sempre pode escolher. E eu quando tratei disso, eu convidei a igreja a fazer um seguinte exercício. Pense nas palavras que os seus filhos precisam ouvir. Porque, em geral, a gente simplesmente vai com a vida, né? E hoje ele precisa ouvir uma cobrança, e eu cobro. E hoje ele precisa ser lembrado de algo que ele esqueceu, e eu faço. Mas eu não paro para planejar isso. Simplesmente a vida acontece e eu vou falando. Hoje ele foi muito bem na prova, eu vou elogiar. E a gente simplesmente reage às coisas que acontecem. Mas, mais uma vez, se tratando dos seus filhos, mas, claro, se tratando do seu marido, se tratando da sua esposa, dos seus irmãos, como foi aqui com esse vídeo, né? Pense antes no que você pode falar, o que você pode fazer, que eles precisam ouvir. E pense também em palavras que você jamais deveria, que eles jamais deveriam ouvir de você. E uma vez que você descobriu o que seus filhos precisam ouvir, preste atenção nisso, não adianta falar só uma vez. Você tem que falar 10 vezes mais do que você falaria qualquer outra palavra. Porque isso é o que vai construir a vida deles. Tendo dito isso, eu queria mostrar para você uma família que aparece na Bíblia, na minha, na sua Bíblia, né? Que se você for procurar na Bíblia, isso é sensacional, porque isso faz a gente até entender maior a credibilidade da palavra de Deus, porque se Deus quisesse, né? Se alguém quisesse, Deus não, se alguém quisesse que essa religião fosse perfeita e completa, tiraria um monte de coisa da Bíblia, mas não esconde as mazelas, os erros, os fracassos. Se você tentar procurar uma família que seja realmente estável, uma família que seja bem equilibrada na Bíblia, você vai ter muita dificuldade de encontrar. Você vai encontrar famílias com sérios problemas o tempo todo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento é muito, você vai encontrar muitos. E a família que eu queria falar para você, eu acho que é a família mais famosa de todos os tempos. É a família que começa com um homem chamado Abraão. Praticamente todo mundo já ouviu falar dessas famílias. Se você parar para pensar, as 3 maiores religiões do planeta, elas têm como pai esse homem, Abraão. Tanto o cristianismo, começa quando Deus fala lá para ele, né, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir dali o judaísmo também, que é a família dele mesmo, e o próprio islamismo também tem como pai Abraão. Eu queria mostrar então para você como é que todo mundo conhece, a gente está fazendo agora a escola dominical aqui, né? Abraão teve um filho prometido por Deus, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Eu botei Esaú ali azulzinho, porque a gente vai falar dele daqui a pouco, mas todo mundo sabe que, embora gêmeos, esses 2 eram bem diferentes. E Esaú era o primogênito, que nasceu primeiro, então ele é que deveria estar aqui, onde está os laranjas aqui, né? Deveria estar ali como o sucessor da família, o continuador. E quando alguém abrisse a boca para falar que Deus é o Deus de Abraão, Isaac, o certo era falar de Esaú, porque ele era o filho mais velho, mas alguma coisa aconteceu.
nessa história onde Jacó ocupou aquele lugar. Jacó é o que continua a história, foi um pouco além, teve 12 filhos. Alguma coisa aconteceu. Na verdade, Jacó teve 12 filhos porque ele teve 4 mulheres, né? Teve 2 esposas e mais 2 concubinas e filho com essa turma toda. E aqui você vai encontrar um problema muito sério, que todo mundo não, eu vou presumir que nem todo mundo sabe dessa história, mas vou contar rapidinho ela para você. Jacó quer se casar com uma de 2 irmãs. Como é que era o nome dela? Raquel, que a Bíblia fala que era muito bonita. E quando vai falar da irmã, não fala muito. Então a gente presume, né, que não devia ser tão atraente contra a outra. Então, ele queria casar com Raquel, mas foi enganado pelo tio, né, e casa com a mais velha, que é Lia, a mais velha, né? E depois casa com Raquel. Então, ele tem 2 esposas, ok? E no decorrer da história, você vai ver que, nitidamente, Jacó escolhe a Raquel para ser uma coisa que nenhum marido deveria ter, uma esposa predileta, né? Isso nunca dá certo. Então, se a gente aprendeu alguma coisa hoje, você pode voltar para casa, não tenha uma esposa predileta. Jacó tinha, e era Raquel, e foi só quando Raquel finalmente conseguiu dar um filho para ele, que também Jacó escolhe ter um filho predileto. Por que era o filho predileto? Porque era o filho da esposa predileta. E ele está ali, José, ele é o penúltimo. Depois dele vem Benjamim, também filho de Raquel, e você conhece um pouquinho dessa história. Mas deixa eu contar para você, rapidamente. Agora a família começa a ficar grande, né? Tem 12 irmãos, e daqui para frente só multiplica. Mas nesse momento, onde ainda está lá no iniciozinho, você conhece a dinâmica, ter um filho predileto no meio de 12 é pedir para ter problema. E José, eu não sei como é que ele encarava essa posição. Filho mais novo, predileto, era quase que neto, né, do pai, porque era bem mais novo. A Bíblia diz que ele era filho da velhice de Jacó, e era muito querido. O pai faz para ele uma roupa especial, uma túnica, está lá, que nenhum dos outros tinha. E aquilo era uma diferenciação. Olhava para ele tem alguma coisa de especial. E Jacó pedia que o seu filho José fosse até o lugar que os seus irmãos trabalhavam para inspecionar, né, para fiscalizar o que está acontecendo. Eu acho que ele não gostava de fazer isso. Dificilmente alguém gosta de estar nessa posição, mas ele ia, frequentemente ia. Num determinado momento, né, ele conta o seu sonho para os irmãos. Olha, eu sonhei, e para resumir os sonhos, que eu estou acima de todo mundo, vocês tudo se curvam debaixo, né? E aquilo era frustrante. Se ter que lidar com a predileção do pai já era frustrante, agora ele abre a boca para falar que ele é grande coisa. E o tempo todo eles conviviam com isso. E a Bíblia fala que esses irmãos, a gente fica muito impressionado com a reação deles, mas a gente não sabe exatamente como é que era essa vida. Era uma outra realidade muito diferente da que a gente experimenta hoje. A barbaridade que acontecia naquele tempo era inigualável. E esses irmãos, quando vem o seu irmão vindo à distância, fala: hoje nós vamos matá-lo. Que faz a gente pensar, como isso é possível? É irmão deles, mas eles tramam matá-lo. Vamos matá-lo. Hoje a gente vai matar ele. E já está tudo planejado. A gente vai tirar essa túnica dele, que todo mundo sabe que só pode ser dele. Ninguém tem dúvida, ninguém tem uma igual. A gente vai manchar no sangue, né? Ou vai fazer o que for, e vai levar para o meu pai para dizer: seu filho morreu, a gente vai arrumar algum jeito, que algum animal matou. E, de repente, aparece lá uma caravana, né? A Bíblia fala dos ismaelitas, né, que estão vindo, e eles, de repente, veem uma compaixão tão grande nesses irmãos, falam: não vamos matar, não, vamos vender. Né? Eles têm esse sentimento tão forte, e, em vez de matar o irmão, vendem como escravo. E eles pensaram: não apenas a gente se livrou dele, como a gente ganhou alguma coisa. E fazem o que falam: matam lá um bicho, pega o sangue, molha lá na túnica, leva para o pai, e o pai fica inconsolável: meu filho morreu. Enquanto isso, José está possivelmente atrás de uma carruagem, uma caravana de várias carroças, com 2 correntes nas suas mãos, bem pesadas, sendo arrastado, andando no sol quente do Oriente, e
sendo levado para uma terra que ele não faz a menor ideia do que vai acontecer, de qual é a sua história, qual é o seu futuro. Uma coisa ele sabe: a vida como eu entendi até agora acabou. E quem fez isso acontecer? Os meus irmãos invejosos. Só por causa de um sentimento que eles tinham. Eu não fiz nada com eles, não fiz nada contra eles, mas veja o que eles fizeram comigo. Eu não sei o que passava pela cabeça de José, mas ele está indo para lá. A Bíblia conta que José é vendido por um homem chamado Potifar. Né? Potifar, famosíssimo, mais famosa era a esposa dele, Patifona, todo mundo conhece. A esposa de Potifar, como o próprio senhor dele tinha todos os escravos à sua disposição, todos eles eram obrigados a fazer tudo o que eles pediam. Claro, eram escravos. Só que José vai alcançando uma posição cada vez mais alta. A Bíblia diz que Deus era com ele. Interessante. Deus é com você. Como é que o registro histórico diz lá? Deus era com José e ele é escravo. Faz sentido? Não, não faz sentido para a gente. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele alcança favor nesse homem, nesse grande oficial, Potifar, e ele coloca ele responsável por tudo na casa. E José começa a aprender o que é. Se ele já sabia um pouco de administração na casa do pai, agora ele começa a aprender muito mais. Possivelmente ele fez o curso de gestão financeira aqui na igreja. E ele começa a identificar as coisas que tem que fazer. E esse senhor fica tão feliz que fala: olha só, cara, você pode tomar conta de tudo. Acho que qualquer chefe gosta disso, né? Eu não preciso fazer mais nada, alguém faz tudo para mim, eu só ganho em cima disso. Só tem um detalhe, né? que o patrão não precisava nem falar. A Bíblia não diz que o patrão dele deu essa ordem, mas estava implícito: toca em tudo. Mas na minha esposa, claro que não. E essa mulher, quando o marido não estava em casa, com certeza, a Bíblia não narra isso, mas ela tinha uma liberdade muito grande de fazer o que quisesse com todos os escravos. E chega para José e fala: hoje eu quero que você se deite comigo. E José faz o inimaginável. Ele não poderia fazer o que ele fez. Ele diz não para alguém que tinha o poder de matá-lo ou de prendê-lo. Não. E ele explica. Ele fala: se eu fizer isso, eu vou estar desagradando e desonrando o meu Deus. Ao que ela poderia perguntar: que Deus? O Deus que tirou você da tua terra, do meio da tua família, que permitiu que você sofresse escravidão, fosse trazido para cá? Eu não posso. E ele completa dizendo, ele começa dizendo: o seu marido me deixou como responsável de tudo, mas você, claro que eu não posso tocar, e muito menos, né, eu não posso desagradar o meu Deus. E ela consegue transformar isso, talvez um dia após o outro, tentando. A Bíblia fala que ela insiste, até que no final ela agarra ele, e ao agarrar ele, mais uma vez ele fica sem roupa, né, que já tiraram a roupa dele lá atrás, os irmãos, e ela agarra a roupa dele, ele sai correndo, e a roupa, mais uma vez, é a prova do crime. Olha aqui. E o marido chega em casa, ela inventa uma história, ela não consegue mais lidar com aquilo, e podem interpretar errado, então ela fala: ele tentou me violentar, ele tentou forçar, e eu consegui me livrar, ele foi embora. Pegam José, e curiosamente, Potifar não manda matá-lo, manda prendê-lo. Então agora ele é um escravo e prisioneiro. Quando você é escravo, você não tem direito nenhum. Quando você é escravo prisioneiro, menos ainda. E José agora vai passar, possivelmente, o resto da sua vida, enquanto ela durar, numa prisão onde nunca nenhum advogado vai chegar lá para dizer quando é que vai ser a sentença. Não, ele já sabe qual é a sentença. Se sair dali é para morrer. Não tem outra coisa, ele é escravo e prisioneiro. Mas José, ele revela algo interessante demais para mim e para você, que se eu conseguir hoje abraçar isso na minha vida, se você conseguir abraçar isso na sua vida, pensa bem comigo, ele já tem 2 traumas muito fortes. Ele tem todo o direito de dizer: olha, o que fizeram comigo é suficiente para moldar o meu caráter. Mas José escolhe viver a sua vida como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Deixa eu repetir para você: José escolhe, José decide que ele vai viver como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Esse é o atributo que mais salta aqui aos nossos olhos,
que José começa a revelar. E você vai ver o tempo todo na história dele que José frequentemente faz a coisa certa. Ele faz o que é certo, mesmo quando fazer a coisa certa não produz o resultado que ele esperava. E não produz o resultado que todo mundo esperava. Não traz a consequência, o fruto que era esperado. E ele continuamente age como se Deus estivesse com ele, apesar da sua sorte, do seu destino levarem para os lugares mais estranhos. E ele termina nessa prisão. Se é horrível ser um escravo, é horrível ser prisioneiro, ainda mais ser um escravo prisioneiro. Mas a Bíblia fala que, apesar disso, algo interessante acontece. A Bíblia fala que o Senhor, porém, estava com José. Olha o início desse versículo. O Senhor estava com José. Isso traz uma alegria para a gente. Aí tu lê o final do versículo e fala, e estendeu sobre ele a sua benignidade. Que maravilha! E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. Eu e você não conseguimos, nós lemos, mas se fosse com você, é difícil aceitar esse versículo. Porque se Deus é contigo e estende a sua benignidade e te dá graça, você nem conhece o carcereiro mó. Você não tem relacionamento nenhum com ele. Você não tem nada a ver com esse cara. Mas lá está José, no momento mais crítico, no fundo do poço. Condenado à morte, né? Ou a vida inteira numa prisão, que é prisão que você nem faz ideia de como é que era um buraco no chão, por um crime que nem cometeu. Foi injustiçado pelos irmãos, foi injustiçado pela vida, foi injustiçado pela mulher de Potifar, foi injustiçado, parece que por Deus. Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? E deu graça a ele. E ainda assim, José continua a viver como alguém que tem Deus ao seu lado, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Ele continua fazendo o que é certo, mesmo quando parece que não traz nenhum benefício. E eu queria deixar para você uma pergunta, quando você vê um cara assim, quando você vê um cara assim que não se justifica com seus complexos, com seus traumas. Eu faço errado porque, olha, afinal de contas, olha o que fizeram comigo. Quando você vê um cara assim que continua fazendo o que é certo, mesmo quando não traz vantagem nenhuma, a pergunta é, da onde veio isso? De onde ele tirou isso? Como é que ele experimenta essa vida? Da onde ele cavou isso? Da onde ele puxou isso? Na prisão, o tempo passa, alguns anos se passam, e ele acorda todo dia para a mesma realidade. Eu sou hebreu, filho de Jacó, a minha família vai muito bem, mas eu fui traído, ferido, machucado, condenado, não fiz nada de errado. Supostamente Deus está comigo, Ele me deu um sonho de realeza, de grandeza, mas aqui estou eu, todo dia acordando para a mesma realidade. Um dia, dois homens estão falando sobre o sonho que eles tiveram. O copeiro mor do faraó, do rei do Egito, e o padeiro mó, e José interpreta o sonho deles. Que é interessante, um deles vai ser restituído o posto. E quando José conta a história do copeiro mó, olha, você vai voltar para estar trabalhando lado a lado com o faraó, um homem de confiança dele. Que legal, que fantástico, 3 dias depois isso vai acontecer, vai. E para o padeiro, ele percebe, pelo sonho, que o sonho é que o padeiro vai morrer daqui a 3 dias. Agora, se eu estou no lugar de José, eu falo, o seu sonho eu não entendi direito. Por que você vai dar? E ele dá com detalhes a morte, né? O cadáver, o que vai acontecer? Ele achou importante colocar esses detalhes todos lá. E José fala para o copeiro, olha, você vai ser restituído daqui a 3 dias. Quando você chegar lá, não esquece de mim. Esse não esquece de mim não é tipo assim, eu fiz um favor a você. Se José não tivesse interpretado o sonho, não necessariamente deixaria de acontecer. Esse não esquece de mim significa, você sabe que eu não deveria estar aqui. Que eu estou aqui injustamente. Que esse não é o meu lugar. Faz alguma coisa por mim. E o homem fala, deixa comigo. E José passa os próximos 2 anos, 2 anos e meio, acordando para a mesma realidade, com mais uma traição na sua vida. Com mais um buraco na sua história.
É isso mesmo. Como é que eu posso dizer que Deus é comigo? Se eu faço favor para os outros, se eu ajudo todo mundo e ninguém faz absolutamente nada por mim. Você já ouviu alguém falando isso? Até o dia que Faraó tem um sonho, e ele fica tão mexido com o sonho que ele chama os seus sábios, seus magos, e vocês têm que interpretar o meu sonho, conta o sonho, ninguém sabe. E o copeiro lembra, quando fala de sonho e interpretação, ele acorda para a realidade e fala, gente, onde foi que isso aconteceu? Aí ele lembra, 2 anos, aí ele chega para Faraó com muito cuidado e fala, o senhor lembra, há 2 anos atrás, a gente teve um probleminha, não vamos falar disso exatamente, mas eu acabei na prisão conhecendo um rapaz lá que interpreta sonho. Ele interpreta sonho? Interpreta sonho. Tem certeza? Tem certeza. Então tá, chama ele. Chama, barbeia José, deixa ele bonitinho. Ele está agora arrumado para, finalmente, né, com toda a pompa, com todo o protocolo, para conhecer o rei, que era o rei do maior império que existia, era o homem mais importante que existia no planeta, que se conhecia naquele tempo. E José chega até ele e o rei pergunta, é verdade que você interpreta sonhos? E José responde da maneira mais louca possível, ele fala, não. Ao que o copeiro do lado deve ter pensado assim, hã? O copeiro pensou, vou voltar para a prisão. O que eu tinha na cabeça, né? Por isso que eu não te chamei antes. E ele fala, não, eu não interpreto não, mas o Senhor, meu Deus, depois disso tudo, a fidelidade dele está imaculada. O meu Deus, ele faz isso. E ele vai fazer por você. E ele conta o sonho. O faraó sonhou com 7 vacas gordas, e 7 vacas magras, e 7 espigas graúdas, e 7 mirradas. E José fala, isso é muito fácil. São 7 anos que vão vir de extrema abundância nas nossas colheitas. E o Egito vai se tornar, se já não é, né, a grande, maior distribuidora de alimentos que existe. Vai sobrar tanto alimento que a gente vai ter que jogar fora. Só que, quando terminar 7 anos, rei, nós vamos ter 7 anos terríveis, onde não vai ter nada. Vai ser uma fome, não apenas no Egito, em todo lugar. E acabou. E aí José resolve dar conselho para o rei do Egito. Por que o senhor não faz uma coisa? Chama alguém, sabe, bom administrador, alguém que sabe como fazer isso. E José faz todo um planejamento, fala, você vai coletar um imposto de 20% durante todos esses 7 anos. Não é para o reino do Egito, não é para você. Porque o faraó sabia que era dele aquilo tudo. Você vai se tornar o homem mais rico do planeta. E quando terminar os 7 anos, todo mundo vai vir comprar de você. O faraó fala, continua. É só o senhor fazer isso. E o faraó imediatamente toma uma decisão que deve ter deixado todo mundo com uma inveja imensa. Principalmente os próximos que estavam na lista, né, de sucedê-lo. Quem melhor do que você, José, para ocupar essa posição? E parece que imediatamente, ele conhece José há 40 minutos e imediatamente coloca ele como a pessoa mais importante do Egito depois dele. Mais uma vez, igual Potifar, você manda em tudo, você resolve em tudo, você só tem eu acima de você, você está acima de todo mundo. José se torna grande primeiro-ministro da maior nação que existia. E pela primeira vez... Você sabe quando a pessoa vai dar testemunho na igreja e conta uma vida de desgraça, uma atrás da outra. Chega. Nesse momento, né, Deus me glorificou, todo mundo bate palma, aplaude. Era mais ou menos o testemunho de José, porque parece que finalmente Deus está comigo. Mas não. Em nenhum momento José negou que Deus estava com ele. Você lembra do sonho dele? Todo mundo se curvava, e agora José está andando pelas ruas do Egito, e onde ele passa, todo mundo se curva. Onde a sua carruagem passa, todo mundo se dobra. Mas a fome chega. O Egito está pronto. Estão preparados, todo mundo vai comprar de Faraó. Não vai faltar comida para essa nação. Mas o resto do mundo ali ao redor começa a passar fome. O tempo passa, a comida acaba. E eles tentam de tudo. A chuva não cai, e nada funciona. E lá na terra... onde
Jacó está com seus filhos, ele finalmente dá um grito lá: resolvam de uma vez isso. Vocês vão ficar tentando fazer mais o quê? Vão até o Egito. Porque o Egito não tinha nada a ver com eles. Mas vão até o Egito porque lá tem comida. Pega lá, compra lá e traz. É o único jeito, senão a gente vai morrer. É Jacó, o grande patriarca da família, que tem que tomar essa decisão. Os irmãos não sabem o que fazer, mas faz a sua caravana, vão até lá para comprar. E quando José fica sabendo que tem uma caravana de hebreus chegando, isso chama a atenção dele. Porque só existia uma família naquela região. E ele chama esses homens para vir ter com ele. E José, ele reconhece todos os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. Passou muito tempo. Ele está muito egípcio agora. Está muito diferente. Deve estar com tatuagem, maquiagem, peruca, sei lá. E a Bíblia fala que os filhos de Israel estavam entre os outros também que foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. E a Bíblia fala que José era o governador do Egito e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se, olha aí, diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos. Já tinha se passado cerca de 22 anos. Ele estava com aproximadamente 39 anos, José. Mas cá entre nós, eu já conversei com pessoas que há 50 anos se passaram. E eu falo: não consigo perdoar meu pai. Eu não sei, a marca é muito forte, a dor é muito grande. Já conversei com gente que os anos se passaram e não arrefeceram. Parece que aumentou aquele sentimento de dor, de angústia, de mágoa, de rancor. Eu não consigo lidar com isso. E quando eu me coloco no lugar de José, eu penso: olha quem vem lá. Esses caras são os responsáveis por tanta desgraça na vida dele. São responsáveis pelas coisas boas que vieram depois? Também. Mas não é verdade que a gente esquece muitas vezes dessa parte? A gente lembra frequentemente do que foi feito de mal. Lembra que eu falei com você? Você não consegue esquecer. Gestos que revelaram rejeição. É difícil. Mas agora ele tem que escolher. E lá estão seus irmãos diante dele, sem saber quem ele é, eles se curvam diante dele. E eu acho que José deve ter se lembrado daquela cisterna onde ele foi jogado, das vozes dos seus irmãos rindo e ecoando na cisterna, da bebedeira que talvez eles tivessem, da loucura, do terror de um rapaz de 17 anos, com seus 10 irmãos mais velhos, que deveriam protegê-lo, que deveriam amá-lo, que deveriam cuidar dele, mas estão com seu destino nas suas mãos e escolhem destruí-lo, vendê-lo. José deve ter lembrado da cara de satisfação dos irmãos, dando tchauzinho para ele, do som das moedas que eles arrecadaram para si, de toda a violência que ele estava experimentando, de um dia que não dá para se esquecer, onde tudo dizia que ele iria morrer. Porque a gente tem essas memórias. Ele deve ter se lembrado de cada noite na prisão, inclusive daquelas que foram as piores de todas. Ele deve ter se lembrado que lá, enquanto ele estava na prisão, ele não fazia ideia de qual seria o final da história. Ele sabia só o que ele estava sentindo naquele momento, acordando mais uma vez, no mau cheiro, num lugar horroroso, úmido, desagradável, para mais um dia de tristeza, decepção e sofrimento. José não fazia ideia que 4, 5 mil anos depois nós estaríamos aqui falando dele e lembrando de quem ele é. E lá estão eles, os seus irmãos, prostrados. E agora a coisa virou completamente. O destino deles está na mão de José. Mas José se lembra de algo que, em geral, a gente não lembra. José se lembrou de uma cena da sua infância, que a Bíblia narra com detalhes, mas que, em geral, a gente não percebe a grandeza. E aqui vai a parte da história que
a gente, em geral, não faz uma ligação com essa história. E para falar dela, eu preciso só de mais alguns minutos seus, para voltar alguns anos atrás. Você lembra que eu falei para você, né, que existia um camarada aqui chamado Esaú? E Esaú era irmão de Jacó, que era pai de José. Então, Esaú era o tio de José. Que relação eles poderiam ter? Deixa eu falar uma coisa. O que eu vou falar para você a partir de agora é para começar a fazer você pensar na herança, no legado que você deixa. Mas não apenas avós, pais passam para os seus filhos e netos, mas muitas vezes tios e tias também fazem isso. Como eu disse para você, eu tenho essa experiência. Tenho tios e tias maravilhosos que deixam para mim um legado muito, muito grande, muito importante. Nessa época aqui, né, antes de José nascer, a Bíblia conta a história de Jacó e Esaú. E você conhece talvez muito bem essa história. Jacó, ele recebe esse nome porque quando nasce, ele nasce querendo puxar o irmão para trás. E passar o irmão para trás, né? E ele carrega consigo essa questão do seu caráter. Ele sempre quer estar à frente. Ele quer sempre ter o lugar. Ele não é o primogênito, mas por pouco. E o primogênito tem muita vantagem. Eram 2 irmãos, 2 filhos. O primogênito ia ganhar 2/3 da herança do pai. E o mais novo ganha 1/3. Ele pensa, 1/3, 2/3, eu acho que eu prefiro 2. Mas eu não tenho muita opção. Até que ele vê uma oportunidade. Seu irmão chega em casa com muita fome, e ele está preparando uma comida, e o irmão fala, me dá um pouquinho. Ele fala, não é assim não, rapaz, né? Estou preparando para mim. Só que ele vê uma oportunidade e ele fala, se você trocar, quer trocar? E há uma troca daquele tipo do programa de Silvio Santos, lembra? Você quer trocar essa bicicleta por um chiclete? Sim! Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tenho uma experiência dessa na minha vida, não sei se eu já contei para vocês. Meu irmão chegou uma vez, meu irmão mais velho, primogênito, em casa com muita fome, e eu estava fazendo uma salada de ovos que a minha avó me ensinou a fazer, e ele falou, faz um para mim. Eu falei, não é assim não, rapaz. E eu falei, você troca pela sua primogenitura? Eu falei brincando. E ele falou, parecido com Isaú, estou com fome, então pode ser. E a gente trocou. Depois a gente destrocou, está tudo certo. E essa é a oferta de Jacó. Eu troco pelo seu direito de ser irmão mais velho. Porque se eu for irmão mais velho, está resolvido. E ele aceita. Só que parece que isso fica meio nebuloso, porque chega a hora, finalmente, onde Isaac vai, o pai, né, dos 2, aquele segundo lá, vai dar a bênção para os seus filhos. E quando Esaú, que também era o filho predileto dele, chegasse, ele ia abençoá-lo como primogênito, ia dar um monte de bênção para ele. E Jacó, ele ia dar as bênçãos que sobrassem. No entanto, nesse momento, Jacó, ele escolhe enganar o seu pai. E se veste, o pai já está meio cego, e o pai não entende o que está acontecendo, porque a voz do filho parece que eu estou sentindo o cheiro tocando na pele de Esaú, porque ele estava todo disfarçado, mas a voz é muito parecida com a de Jacó. Não, sou eu mesmo. Ele abençoa Jacó com todas as bênçãos. Quando Isaac chega, perdão, obrigado, estou vendo que está todo mundo ligado. Quando Esaú chega, ele fala, pai, e o pai quase que tem um ataque. Fala, meu filho, eu já abençoei. E eles fazem a matemática, foi Jacó que nos enganou. Mas agora eu já abençoei. Interessante. Pai, tem alguma benção para mim? Não, acabou. E ele fala umas palavras para o filho que parece palavra de maldição. Mas fala, você vai servir o seu irmão. E tudo que Esaú não queria ouvir, ele ouve. E olha como é que a Bíblia fala que o coração desse rapaz fica. Porque ele foi ferido, traído, maltratado, enganado pelo próprio irmão. Parece alguma coisa que a gente já viu hoje. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Ele percebeu, o pai vai morrer a qualquer momento, e depois disso a gente vai gastar um tempo em luto. Mas quando acabar, então, matarei meu irmão Jacó. Ele faz agora um plano para matar o seu irmão.
E a mãe fica sabendo, conta para Jacó, e Jacó agora foge. E aí você conhece a história, casa com Raquel, com Lia, tem o seu monte de filho, e Deus torna Jacó, ali, no início da história de Israel, extremamente rico. Até que chega um dia, onde está tudo bem, está tudo tranquilo, e Deus fala com Jacó, vamos voltar para casa? E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, dos seus parentes, e eu estarei com você. E quando Jacó ouviu isso, eu acho que ele deve ter pensado, não deve ser Deus que está falando comigo, porque eu não posso voltar. Mas quando Deus fala, eu estarei com você, talvez ele tenha pensado, o Senhor, eu preciso que o Senhor esteja. O Senhor tem que estar mesmo comigo. Porque eu deixei um irmão furioso, querendo me matar lá em casa. E quando eu voltar, as chances de eu morrer são muito grandes. Aí Deus fala, não, eu vou estar contigo. E essa história do que acontece era conhecida por toda a família. E eu acho essa história sensacional, esse final. Jacó volta para casa. E ele agora tem 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos e talvez mais gente lá. Alguns talvez já tiveram casados, tinham netos. E no meio deles tinha um rapazinho pequenininho, novinho, chamado José, que está lá atrás da caravana. E a Bíblia fala que ele vai se aproximando para se encontrar com Esaú e percebe que Esaú está vindo, só que Esaú não está vindo sozinho, nem está vindo só com a família. A Bíblia fala, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, o que ele faz? A Bíblia fala que ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Cada um segura os seus filhos aí. E vamos organizar aqui o negócio. E dividiu todo mundo, colocou cada um numa banda lá, vamos caminhar. E fez algo interessante, colocou as servas, os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos, e depois Raquel com José por último. Estratégico. Se for atacar, né, deixa os meus prediletos no final. Raquel com José, que eu chamei a sua atenção. Observe, José está lá nessa cena. José está vendo o que está acontecendo. Mas Jacó vai lá para frente. Diz assim, ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Quando você sabe que você está errado e finalmente assume a sua responsabilidade, você fica humilde. E ele vai até o chão 7 vezes. Quem está vindo lá? Jacó com a sua família e possivelmente com uma caravana. A Bíblia fala que ele se torna muito rico. Deve estar trazendo muitas riquezas, sem guardas. Se tem uma coisa fácil de fazer agora, era qualquer pessoa assaltá-lo e pegar tudo dele. Mas na cabeça de Jacó, talvez ele pensava, bom, eu roubei a herança do meu irmão. Eu fiquei com muito mais. E Deus me abençoou grandemente lá. Ele agora tem todo o direito, entre aspas, de pegar tudo que é meu. E dizer, era meu para começar. Né? Era eu que tinha que ter todas essas riquezas. Então eu vou ficar com as suas esposas, com seus filhos e com todas as suas riquezas e vou matar você. Essa é a expectativa de Jacó. E seria extremamente normal para todo mundo que isso acontecesse. Por que você matou ele? Porque ele me roubou tudo isso. Ah, então tá. Faz sentido para a gente. Então, quando ele se curva 7 vezes, ele está dizendo, o meu destino está completamente nas mãos dele. Do irmão mais velho, que já não nos vemos há 20 anos. E é verdade, Jacó não sabe o que esperar. Ele não tem a menor expectativa de ganhar o primeiro pedaço. Pelo contrário. A Bíblia fala o seguinte, mas Esaú correu ao encontro de Jacó. E se eu tivesse parado aqui o versículo, Jacó ainda está preocupado que ele está correndo, você não sabe se ele está armado. E abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. Mesmo versículo que tem lá no Filho Pródigo, né? Agarrou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. E então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, importante isso, e perguntou, quem são esses? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e curvaram, e depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram, e finalmente, por último, chegaram, não tem nenhum outro nome que ele menciona antes dos filhos, José.
para ficar registrado, ele viu direitinho essa cena acontecendo, e Raquel também se curvaram. Essa é a história que José jamais iria esquecer. O dia em que o seu tio Esaú poupou a vida de toda a sua família. Porque pensa bem, quando Jacó se reunia com a família, nas festas, nos dias, sentava com os filhos, pai, conta uma história, eles com certeza conheciam bem essa história. Conheciam bem. Né? Agora a família está crescendo e Jacó pode dizer para os seus filhos, filhos, você sabe por que a gente está aqui, nessa terra? Por que a gente está crescendo? Nós fomos poupados. Eu merecia pagar pelos meus erros, mas a misericórdia de Esaú foi maior. E naquele dia uma reconciliação que ninguém esperava e ninguém merecia aconteceu, e é por isso, filhos, que eu estou vivo até hoje. Agora vamos voltar para o momento em que José está com seus irmãos, porque 30 e poucos anos se passaram daquela cena, e José está com seus próprios irmãos, agora curvados diante dele, de cara no chão, e ele pode escolher mandar matá-los todos ou deixá-los viver. E ele escolhe fazer pelos seus irmãos o que ele viu seu tio fazer com seu pai. Interessante. Ele escolhe repetir o que ele viu de bom. No momento de crise, no momento extremamente emocional, no momento onde seus sentimentos gritavam dentro dele por vingança. Não tenha dúvida. José escolhe fazer pelos seus irmãos o que ele via sendo feito por ele e pela sua família e manifesta misericórdia a irmãos que não mereciam misericórdia. O tecladista pode subir, a gente vai orar. A história continua e se revela. José finalmente fala, eu sou José. E quando ele fala, eu sou José, e eles olham, e ele fala na língua deles, a Bíblia fala que eles morreram de medo, com toda razão. Agora ele vai se vingar, ele é o rei do Egito. Mas José abraça todos eles, e a história se repete, eles choram juntos. E aí sim, lá no finalzinho do livro de Gênesis, você vai ver esse versículo que é um dos meus prediletos, que tem tudo a ver com o século 21, tem tudo a ver com o tempo que você vive, tem tudo a ver com a sua casa, tem tudo a ver com o seu trabalho, tem tudo a ver com a sua história. Vocês planejaram o mal contra mim. E vocês que planejam o mal contra mim não fazem ideia do que Deus consegue fazer. Nem José. Ele não fazia a menor ideia de tudo o que acontecia, mas agora ele viu o fruto disso tudo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E esse gesto de José, de ao invés de se vingar dos seus irmãos, de transformar, de perceber o que Deus estava fazendo, ele carrega para mim e para você muita coisa até hoje. O que foi poupado, a quantidade de vida que foi poupada por causa desse gesto é gigantesca. José agora se reconcilia com seus irmãos, começa a prover comida, e Israel começa a crescer grandemente na terra do Egito. E mesmo depois que Jacó morre, porque agora é um momento importante, quando Jacó morre, os irmãos estão falando, é agora. Ele só estava poupando a gente porque o nosso pai estava vivo, mas agora que ele morreu, vai fazer igualzinho o nosso tio disse, né? Depois que passar os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Ele vai matar a gente. Mas José sabe direitinho o que Deus quer que ele faça. Então deixa eu terminar dizendo para você qual é a moral da história. O que os seus filhos, ou os seus netos, ou os seus sobrinhos virem você fazer, não apenas o que você fala, mas o que eles virem você fazer, especialmente nos momentos difíceis da vida, especialmente nos momentos de crise, especialmente quando a tentação é fazer o pior, o que eles virem você fazer vai estabelecer um alicerce para aquilo que eles farão em tempos de crise. Para aquilo que eles, a maneira como eles vão responder quando a situação apertar, quando a pressão for muito forte. Eu não tenho dúvida. Meus filhos vão esquecer praticamente de tudo que eu e a Rafa falarmos para eles, mas eles jamais vão esquecer de quem nós somos e do que nós fazemos.
Eles nunca vão esquecer o que nós fizemos quando fazer a coisa certa foi muito difícil. Onde a tentação era fazer o que era errado. Onde permanecer foi difícil. E ir embora seria a solução mais fácil. Não pagar as minhas dívidas teria sido a solução mais cômoda. Ser honesto foi um tremendo desafio. Eles não vão esquecer. Não vão lembrar de tudo que você diz, mas jamais vão esquecer o que você fez. Então, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, preste atenção. Imagina só um pouquinho comigo. E se aquilo que você faz, aquilo que você tem feito, se tornar a base para aquilo que os seus filhos e os seus netos vão fazer? Quem eles vão se tornar? E se você for a pessoa que eles estão olhando agora como exemplo? Porque estão. Não se engane. Mesmo que você nem imagine. Homens, pais, e se você for o exemplo, o modelo de como o seu filho vai tratar a sua nora e as suas netas? E se você for o exemplo de como eles vão criar filhos? E se você for o padrão de como alguém que se comporta propriamente diante de tentações? E se você for o modelo de como eles vão reagir diante das crises da vida? Quer saber? Você pode gostar ou não, mas você já é esse exemplo. Pode ser um bom exemplo ou não, mas você já é. Mães. E se as suas filhas decidirem usar você como exemplo de como elas tratam, falam e reagem ao seu futuro genro, com base no que elas estão enxergando? E se elas se espelharem em você na maneira como vão criar os seus netos? E se olharem para você e imitarem a sua maneira de lidar com o dinheiro e a sua visão sobre o mundo? E como você responde ao chamado de Deus na sua vida? Quer saber? Eles já estão fazendo isso. E a maioria de nós não vai estar mais aqui para ver as suas repercussões nas decisões deles. Daqui a alguns anos, daqui a 100, 200, 300 anos, você vai estar vivo, entre aspas, nas atitudes deles. Sejam boas ou ruins. Decisões serão tomadas com a sua impressão digital. Lá na frente. Ações não apenas falam mais alto do que palavras. A gente fala isso, né? Ações falam muito mais alto. Não apenas isso. Muitas vezes elas ecoam para a próxima geração. Você recebe essa palavra hoje? Então eu queria orar junto com você e por você. Eu queria que você pensasse em família daqui a muitos anos, porque você está construindo essa família. Não apenas nos próximos 5 ou 10 anos, mas decisões que você está tomando hoje que vão ecoar para a sua geração futura. Hoje eu sou pai e eu acho que Deus vai me permitir essa maior alegria de ser avô em algum momento no futuro. Eu ouço alguns avós que eu admiro muito dizer: ser pai é bom, ser avô, melhor ainda. Né? Tem vários bons motivos para isso. E quem sabe eu vou ser até bisavô. Mas a verdade é que, ainda que meus bisnetos não me conheçam muito bem, eu preciso me perguntar hoje: será que eu não afeto a vida deles? Minha resposta é muito. Eu afeto muito. O que eu estou fazendo hoje que vai ecoar para as próximas gerações? Então, quando a gente orar, eu queria te falar que é uma oração, como toda oração que você faz aqui no final de uma mensagem: Senhor, me ajuda a saber o que fazer com o que o Senhor está me dando hoje, a ser prático. Tiago fala: só ouvir, você está se enganando, mas quando você pratica, você tem resultado. Então peça a Deus para te mostrar onde eu estou comunicando aceitação, porque onde eu estou comunicando aceitação, isso vai ecoar para as próximas gerações, vai fazer toda a diferença. Onde eu estou comunicando rejeição, porque também vai ecoar. Algumas semanas atrás eu estava conversando com meu pai. Eu acho que eu mencionei isso aqui já. Meu pai falando de
de uma infância dura, difícil, de um pai violento, ausente, um pai que ele perdeu quando ele tinha 15 anos, mas a única coisa que ele lembra é que o pai maltratava com palavras. E eu conheço muito pai bom, mas igual o meu, ele escolheu, ele decidiu fazer completamente diferente. E as suas palavras sempre foram de ânimo, de encorajamento, de aprovação, mesmo sem saber de tudo. Ele escolheu. Então, se você diz, André, eu tenho uma tendência imensa a reproduzir o que eu recebi, eu queria que você soubesse que todo mundo aqui tem essa mesma tendência, todo mundo aqui tem essa mesma inclinação, mas ainda assim sempre vai ser uma escolha que você faz. Pode ser difícil, pode ser uma dura escolha, mas vale a pena, porque vai ecoar para as próximas gerações. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado porque nós temos diante de nós esse documento histórico que nos conta essa verdade tão impressionante, que aconteceu há milhares de anos atrás, mas é tão viva hoje. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que enche o nosso coração. Nós te pedimos que o teu Espírito, Senhor, que fale muito mais alto do que eu conseguiria e enche a nossa vida de verdade. E a gente possa meditar hoje. Quem sabe, só da gente começar a pensar nisso, as coisas podem começar a mudar. Quem eu tenho sido no que diz respeito à aceitação e rejeição? Independente do que eu recebi, o que eu estou comunicando, o que meus filhos estão traduzindo, se tudo que eu falo para eles só consegue ser traduzido dessa maneira, é exigência, é correção, talvez o tempo todo numa ditadura que a gente faz em casa? Ou será que eles sabem que eu realmente me importo com eles? Será que eu tenho oferecido a eles o primeiro pedaço? Que talvez seja simplesmente sentar com eles no quarto antes de dormir e fazer algumas perguntas e querer saber da vida deles e mostrar: vocês são muito importantes, muito. Marido e esposa, Senhor, ajuda-nos a enxergar, porque as decisões que nós estamos tomando hoje estão afetando em muito a vida dos filhos, dos netos, de quem vier depois. Então essa é a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o que não estávamos enxergando, e uma vez com a tua palavra em nosso coração compreendida, dá-nos coragem, Senhor. Eu acho que José teve muita coragem, eu acho que Esaú teve muita coragem. Que o Senhor nos dê essa capacidade de, quando tudo em nós grita por vingança, por dar o troco, por responder à altura, lembrar que Jesus nos ensina a fazer o contrário e ganhar o relacionamento. Porque quando a gente ganha a briga, o relacionamento perde. Mas quando nós nos entregamos a Ti, Senhor, e obedecemos a Tua direção e nos rendemos, o relacionamento vence. Eu oro para que muitas famílias saiam daqui vitoriosas nessa manhã, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossa casa, nós Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Uhul. Glória a Deus.